professores, olá coordenadores. Que bom estar com vocês hoje no nosso ATPC da área de linguagens e códigos. Hoje a gente continua a pauta que a gente começou na semana passada. Vocês devem lembrar que na semana passada a gente falou um pouquinho do diálogo conceitual, né? Do que tem de essencial, aí o que o currículo nos diz sobre língua portuguesa e arte. A gente prometeu para vocês que essa semana a gente ia falar com foco também em inglês e educação física. Por isso nós teremos 2 PCNPs desses 2 componentes curriculares trabalhando com a gente aqui neste ATPC. Outros 2 pontos muito importantes que a gente trabalhou na pauta passada foram as habilidades, e aí as habilidades que constam lá no documento orientador para essas atividades não presenciais, que a gente pode trabalhar com os alunos e deve, né, nesse primeiro bimestre, e as estratégias que vocês vão escolhendo para trabalhar e desenvolver essas habilidades com os alunos. E aqui, em nome da equipe de linguagens e códigos da diretoria de ensino, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Foram mais de 300 avaliações da nossa ATPC e as participações com a resposta da atividade sugerida na semana passada, também mais de 100 respostas. Eu vou apresentar o PPT para vocês visualizarem a participação de vocês e a gente dá também uma devolutiva daquilo que vocês nos disseram. Então, lembrando o tema do nosso planejamento da semana passada e o dessa pauta, que é continuidade, planejamento das ações de acompanhamento e apoio ao desenvolvimento das habilidades do primeiro bimestre da área de linguagens e códigos durante a pandemia Covid-19. Seguindo, como eu disse para vocês, a gente vai retomar um pouquinho da TPC anterior, e aí, sobre as avaliações, vocês deram mais de 350 respostas, né? E aqui, todas essas cores que aparecem aqui são os professores dos componentes curriculares respondendo. Então, a grande maioria dos professores que responderam nossa avaliação são professores de língua portuguesa, mas professores também de outros componentes curriculares também responderam, de língua inglesa. Então, é o percentual dentro desses 359 respostas. Ainda retomando, vocês, quando fizeram a resposta da avaliação, vocês deram também algumas sugestões. Primeiro, colocaram aí, sobre a pergunta, as atividades da pauta colaboraram para o alcance dos objetivos? A grande maioria diz que sim. E das respostas mais recentes, um dos nossos docentes disse que sim, colaboraram muito, foi bem esclarecedor, nós agradecemos muito. E o outro docente disse sim, pois ampliou o desenvolvimento das atividades. Que maravilha! Ainda colocamos a pergunta, qual seria a sua sugestão para o próximo ATPC? E vocês, na avaliação passada, responderam 2 respostas aqui, né? Como alcançar os alunos sem acesso às mídias sociais. Outro professor colocou apresentar informações de como trabalhar com o Google Classroom. E aí, professor, eu deixo uma dica para você. Nesse documento orientador atualizado na semana passada, que vai estar na descrição do link, tem um link também dentro desse documento para um tutorial de como utilizar aí o Google Classroom, como acessá-lo, como formar suas salas, inclusive usando o centro de mídias para isso. Professores, se vocês ainda não atualizaram o aplicativo Centro de Mídia, é importante que façam isso, para que vocês visualizem as suas turmas lá. A gente vai deixar para falar mais sobre isso no próximo ATPC por conta do tempo. E aí teve uma professora que pediu até que falasse sobre dança. Vai ser uma das linguagens aí que a gente vai trabalhar futuramente, sim, com certeza, professora. Aí sobre a atividade, a gente pediu que vocês fizessem na verdade, atividade na semana passada, e aqui a gente está querendo socializar as respostas. Como a gente não tem contato com vocês, para que vocês falem com a gente diretamente e nós possamos ouvi-los diretamente, né, ao mesmo tempo, o que nós fizemos? Fizemos esse formulário e vocês responderam algumas perguntas, e essas perguntas elas tinham a ver com estratégias para desenvolver as habilidades.
Então, a gente deixou o link aqui com todas as respostas que vocês deram para a gente. Deixa eu tirar até daqui a nossa contagem aqui para vocês visualizarem o link. Mas aqui no PPT que está na descrição do vídeo, vocês também conseguem acessar. Vai abrir uma planilha com todas as respostas de vocês. Então, já vai dar para a gente trocar boas práticas dessa maneira. Agora, entrando no ATPC de hoje, finalmente, eu vou apresentar para vocês o objetivo. O objetivo de hoje: proporcionar a reflexão quanto à importância de o docente perceber a necessidade de motivar os alunos para que estes coloquem em jogo todo o seu conhecimento durante a realização das atividades. Além disso, realizar os registros necessários para que o professor possa diagnosticar e avaliar o que aquele aluno aprendeu ou não, as dificuldades, as dúvidas, considerando para isso as diversas formas de dar devolutivas utilizando recursos virtuais. Então, fazer as devolutivas e falar um pouco da avaliação é o nosso foco do ATPC de hoje. Para a gente conseguir alcançar esse objetivo, a gente propôs aí 5 atividades. A primeira, a gente vai começar com algumas questões disparadoras. É importante que vocês reflitam, respondam essas questões. Também vai ter um QR Code para isso. E respondendo as questões disparadoras, aí vocês conseguem já começar a pensar nessa proposta do ATPC de hoje. Atividade 2 vai ser um exemplo de aula prática de educação física, roteiro de atividade de inglês, mas o foco vai ser na devolutiva para os estudantes. Então não vai ser tanto nas estratégias, mas muito mais na devolutiva. A atividade 3, deixa eu tirar daqui da frente o cursorzinho. Na atividade 3, é a apresentação da avaliação e feedback das atividades realizadas à distância à luz do documento orientador Atividades Escolares Não Presenciais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Os PCNPs de língua inglesa aí vão conversar um pouco sobre como a gente consegue visualizar essa avaliação à distância, né, tão importante. Atividade 4 vai ser a apresentação de um tutorial do formulário Google. E atividade 5 é uma reflexão final, né, com o vídeo O Farol da Responsabilidade. Esse vai ser o nosso ATPC. Eu já vou partir, né, a continuidade do ATPC, mas antes muitos PCs vêm perguntando sobre as notas dos alunos, se aqueles alunos que não estão realizando as atividades, se eles vão ficar com uma nota vermelha, né, assim que a gente fala geralmente. E aí eu digo para vocês que o próprio documento orientador, ele vem dizer para a gente que a gente não pode prejudicar nenhum aluno. Na verdade, ele não pode ser prejudicado, né? Não que a gente vá prejudicar, mas ele não pode ser prejudicado por conta desse distanciamento social. Então é importante que a gente use o bom senso, buscar esse aluno, né? Fazer essa busca ativa e tentar fazer com que chegue as atividades para ele. É muito importante. Mas a gente não pode, nesse momento, pensar que um aluno que, por alguma razão, não está participando, ele vai ficar com uma nota vermelha. Então, é importante que a gente pense sobre isso. Para seguir com as atividades, chamo aqui o nosso PCNP de Educação Física. Olá, professores e professores coordenadores. Aqui é o PCNP Anderson Carlos Pólvora. Junto com a PCNP de Língua Estrangeira, Luciana Santos, nós vamos dar continuidade ao ATPC de Códigos e Linguagens da semana passada. Professores, nessa atividade, vocês terão 15 minutos para responder essas 4 questões e um pequeno momento de reflexão. 1. De que forma podemos dar devolutivas aos nossos alunos pensando na realidade vivida de cada escola? 2. Dentre os processos avaliativos, quais deles vocês, docentes, acreditam ser o mais adequado para o momento? Escolha uma habilidade e qual a ferramenta pode ser usada e se ela aproxima da realidade. Explique qual e por quê. 3. O que fazer para atender a avaliação à distância e ao mesmo tempo não ficarmos distantes
dos nossos alunos? 4. Se neste exato momento você se tornasse aluno, como gostaria de ser avaliado? E por qual instrumento avaliativo seria? Explique. Boa sorte! Não esqueça que para responder à atividade, você deve direcionar a câmera do seu celular para o QR Code ou acessar pelo link também disponível na descrição do vídeo. Professor, é importante que você pause este vídeo para realizar a atividade, depois retorne a ele. Atividade 2. Exemplo de uma aula prática de educação física e roteiro de atividade de inglês, com foco nas devolutivas aos estudantes. Olá, professores! Eu sou a PCNP Luciana, de língua inglesa, e hoje eu irei propor uma atividade e como dar devolutiva dessa atividade virtualmente, neste momento em que estamos vivendo o distanciamento social. É muito importante que essas devolutivas aconteçam para que nossos alunos percebam que as atividades que foram propostas por seus professores estão sendo acompanhadas. Vamos para a atividade? A atividade que escolhemos como sugestão foi produção de cartões postais para o 6º ano dos anos finais. Nesta atividade, podemos desenvolver parcerias com língua portuguesa, arte, história e geografia. A habilidade que iremos trabalhar é produzir textos escritos em formatos diversos sobre a mediação do professor. Colocamos nesse slide uma imagem de um cartão postal com algumas informações em inglês e logo em seguida um pequeno texto para termos referência do que iremos trabalhar com os nossos alunos. Em primeiro momento, é necessário que nossos alunos tenham contato com esses tipos de cartões postais. Sugerimos que eles façam uma pesquisa antes na internet e conheçam a variedade de cartões postais que existe no mundo. Vocês poderiam disponibilizar fontes de pesquisa para ajudá-los no acesso deste material. Na etapa B, o que esperamos dos nossos alunos, com essa atividade? A intenção, dessa atividade aqui é que eles explorem lugares da cidade e vizinhança como pontos turísticos de seu bairro e município, para que eles possam desenvolver a habilidade da escrita, explorando vocabulários referente a lugares e preposições. Também que venha promover a comunicação, a interação deles com outras comunidades. Ampliar o vocabulário, valorizar, o meio em que eles vivem, como o bairro, a cidade, divulgando paisagens culturais, locais, prédios históricos e também promover o protagonismo juvenil, uma vez que os próprios alunos farão a montagem desses postais. Agora vamos dar 4 minutinhos para vocês socializarem. Como vocês poderiam avaliar essa atividade? Vamos deixar algumas sugestões aqui. O professor, ao receber a avaliação do aluno, ele pode ter um olhar para a criatividade de como foi feito este postcard, o vocabulário do texto, como foi organizado por ele, a produção textual, as estruturas e os gêneros textuais do cartão. Essas são alguns olhares que nós podemos ter da avaliação mediante a essa atividade proposta. Por isso, devemos focar no acompanhamento das devolutivas, para que nenhum de nossos alunos fique para trás, pois todos têm o direito à aprendizagem. Sabemos que muitos desses alunos estão tendo dificuldade em acessar algumas ferramentas tecnológicas para o desenvolvimento das atividades. Então, devemos incentivá-los usando todos os recursos necessários. O que você acha, professor Anderson? Sim, professora Luciana, acredito que é muito importante nesse momento as ferramentas digitais, porque através delas podemos dar uma devolutiva melhor, usando o centro de mídias,
usando o WhatsApp, usando as redes sociais, através do YouTube, através do Teams. Então é uma maneira muito importante de usar, principalmente o WhatsApp, montando grupos, né, junto com os professores fazendo desafios, usando a atividade física relacionada à minha atividade, educação física. Podemos utilizar jogos, brincadeiras, através de desafios, e o professor pode pedir para os alunos gravarem vídeos, né, de 10 segundos, 15 segundos, e dessa forma ele ia acompanhando cada atividade, cada aluno, né, e depois pode ir guardando isso em algumas das ferramentas digitais, até mesmo para ter documentado tudo aquilo que o aluno está fazendo e dar uma boa devolutiva para cada aluno. Como o professor Anderson disse, a avaliação faz necessário para que tenhamos uma ideia do que nossos alunos aprenderam, o que precisa ser construído para que eles aprendam e como podemos sanar essas dificuldades. Sabemos que muitos dos nossos alunos talvez não tenham realizado as atividades propostas, até mesmo por falta de acesso e pela dificuldade na aprendizagem. O que eu faço com este aluno? Ele será prejudicado? Não, pois eles terão momentos de reforço para a recuperação desses conteúdos que ficaram em defasagem, quando retornarmos às aulas presenciais. Por isso, é muito importante que os professores incentivem seus alunos a realizar essas atividades, através do acesso às redes sociais, WhatsApp, Google, Classroom, e-mail, chats, Facebook, YouTube. Também seria interessante se a gestão escolar marcasse uma data para que esses alunos pudessem entregar as atividades já concluídas. Atividades de educação física. Anos iniciais, brincadeiras e jogos. Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos do contexto regional, respeitando as diferenças individuais e de desempenho. Exemplo, uma brincadeira vivo ou morto, pega-pega, pode ser pular corda também, não tem problema. Ensino fundamental, esportes, praticar um ou mais esportes de marca e invasão, oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas e respeitando regras. Eu coloquei um exemplo aqui: assistir alguns vídeos, fazer relatórios, desenvolver alguns movimentos daquele esporte específico. Ensino médio, esportes, identificar sistemas defensivos e ofensivos da modalidade trabalhada no BIM. Coloquei aqui um exemplo do basquete, e pode ser usado os movimentos do basquete, passe, bandeja e assim por diante. Morto, vivo, morto, vivo, morto, vivo. Conforme eu mostrei nesse pequeno exemplo, podemos fazer várias atividades, pequenas atividades em pouco tempo, e postar para os nossos alunos pelo WhatsApp. Aí vocês vão me perguntar, mas é a parte do fundamental, do médio? Os esportes específicos podemos trabalhar através de vídeos, de relatórios, seminários virtuais, ou até mesmo os professores propondo aos alunos que eles façam gestos, movimentos específicos da modalidade trabalhada em específico. Por exemplo, basquete, um arremesso, um passe, e assim sucessivamente com outros esportes. E dessa maneira, os pais podem interagir junto com os seus filhos. Conforme eu citei no exemplo, pular corda, amarelinha, brincar de vivo ou morto, brincar de pega-pega. Mas se de repente não tem algum material específico, por exemplo, faça bolinha de papel, bolinha de meia, mas não deixe de praticar a atividade. E o professor pode propor tudo isso através do WhatsApp. Recentemente, o IBGE fez uma pesquisa em relação aos celulares. Eles relataram que no Brasil existem 220 milhões de celulares ativos e somos 207 milhões
de brasileiros. Então, por isso que eu acredito que o WhatsApp é uma ferramenta muito importante nesse momento, porque talvez possa nos faltar um computador em casa, uma internet, mas o celular, junto com as operadoras, acaba nos dando alguns pacotes. E dentre esses pacotes, o WhatsApp muitas vezes ele entra de uma forma gratuita, então podendo fazer trabalhos através do WhatsApp. Essa foi uma ótima dica, professor Anderson. Mas não só o WhatsApp, né? A gente sabe que tem muitas outras ferramentas digitais que podem ser utilizadas aí pelos professores. Vamos dar uma olhadinha no que o documento orientador para essas atividades não presenciais vem dizer pra gente? Lembrando que esse documento foi atualizado na semana passada, então vale a pena vocês voltarem nele quando vocês tiverem dúvidas sobre avaliação e devolutiva. Vamos para o PPT. Atividade 3. Avaliação e feedback das atividades realizadas à distância. À luz do documento orientador Atividades Escolares Não Presenciais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Como avaliar o aluno à distância? Explorar as ferramentas sugeridas no documento orientador para as atividades não presenciais. Podemos usar algumas dessas ferramentas para avaliar: Google Forms, Google Classroom, WhatsApp, e-mail, centro de mídias, YouTube, redes sociais, Teams, Skype e materiais impressos pela escola, dentre outros possíveis. Pesquisar na internet o assunto determinado pelo professor, considerando o currículo paulista e o currículo oficial do Estado de São Paulo. Elaborar atividades por parte do professor, incentivar os alunos a praticarem as atividades propostas, e para que tenham sucesso na realização dessas atividades, é muito importante que o professor tenha acesso aos alunos através das ferramentas digitais, para acompanhá-los e ao mesmo tempo incentivá-los a praticar atividades físicas, mesmo à distância. Neste caso, o professor pode usar as mídias sociais para alcançar o maior número de alunos possíveis. A avaliação é uma tarefa que não se resume à realização de provas e atribuições de notas. Nos diversos momentos do processo de aprendizagem, ela nos ajuda a tornar mais claras os objetivos que se quer atingir. Possibilita sermos objetivos e revisar o plano de ensino e a desenvolver as capacidades e as habilidades dos nossos alunos. Dentre os instrumentos avaliativos, destacam-se realização de atividades, projetos, pesquisas ou outros produtos para a consolidação e avanço na aprendizagem, avaliações internas, AAP, avaliação de aprendizagem em processo, instrumentos para verificação do avanço nas aprendizagens de forma discursiva, instrumentos para observação da participação e engajamento, autoavaliação. Caso as atividades presenciais já tenham retornado, estas avaliações internas serão realizadas normalmente nas escolas. Caso não tenham retornado até o final do bimestre, o docente poderá lançar mão de ferramentas digitais, ou mesmo material impresso e demais recursos para a realização das atividades avaliativas, conforme o contexto de aprendizagem de sua classe, turma. No caso de avaliações impressas, os responsáveis pelos estudantes poderão retirar a avaliação na escola em prazo combinado com a escola e devolvê-la preenchida. Notem que eles falam que as ferramentas digitais poderão ser utilizadas. É claro que a gente precisa pensar no contexto, né? Onde essa escola está inserida, se os alunos têm acesso a essas ferramentas digitais. Senão, eles vão precisar lançar mão de utilizar materiais impressos, como vocês sabem. Mas para apoiar vocês, professores, na utilização dessas ferramentas digitais, a gente vai partir para uma próxima atividade, que é a atividade 4, onde a gente vai mostrar para vocês um tutorial para a utilização do formulário Google.
primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu e-mail. Aqui eu já tenho o meu aberto. Você vai vir aqui nesse canto superior, vai clicar nesses quadradinhos, depois vai vir até o Drive. Abrindo o Drive, você vai clicar em Novo. Vai vir até aqui embaixo em Mais. E vai vir em Formulário Google. Aqui você vai colocar a descrição, o que você quer que apareça na sua avaliação. Eu vou digitar aleatoriamente aqui. Aqui na descrição também você vai colocar o que você quer que apareça. A pergunta pode vir em múltipla escolha. Escolher ou parágrafo, e aí eles vão poder responder aqui, dar uma resposta dissertativa, ou pode vir escolher múltipla escolha. E aí você vai inserir a opção, por exemplo. Notem que aparece aqui do lado esse adicionar imagem. É muito interessante, porque você pode vir clicar aqui, e se for uma questão que precise de uso de imagem, por exemplo, arte tem muito disso, língua portuguesa também, mas todas as outras disciplinas, os outros componentes, você pode vir aqui e procurar ou no seu computador, fazendo o upload das imagens, ou na câmera, se você estiver fazendo isso pelo celular, também dá para fazer, ou até uma pesquisa de imagens no Google. Eu tenho um banco de imagens salva no Drive aqui, eu posso escolher a imagem que eu quero dentro de alguma pasta, mas o que eu sugiro que vocês façam? Que vocês deixem a avaliação de vocês já salva num documento Word. Aqui, por exemplo, eu tenho uma questão salva prontinha para a segunda série do ensino médio. Então, eu fiz todo esse procedimento que eu mostrei para vocês, e a minha questão ficou assim. Se eu quiser visualizar a questão, eu vou clicar aqui do lado e a minha questão vai estar prontinha aqui. Assim que os alunos vão receber essa questão. Eu posso também digitar autoavaliação, pedir que eles falem aí tudo que eles lembram de ter aprendido durante o bimestre. Bom, seguindo disso, a gente vai fazer o envio. Para isso, você volta no formulário que você estava construindo, né? Vai clicar do lado em enviar. Ele vai aparecer essa mensagem aqui, essa caixa de texto, e aí você pode enviar por e-mail, clicando aqui para o e-mail, direto para o e-mail deles. Como a gente sabe, tem muito aluno que não tem e-mail, que tem essa dificuldade, pode clicar em link, pode deixar o URL curto, por exemplo, vai ficar um link mais curto, podem ver aqui, e aí ele automaticamente já copiou esse link, mas pode clicar aqui, ó, ele está copiado. Aí você abre o WhatsApp dos seus alunos, vou abrir aqui o da minha filha, por exemplo, clica lá e envia esse formulário. Ele já vai estar prontinho para ser respondido. Se o aluno clicar aqui, ele vai ser direcionado direto para a avaliação. Eu estou chamando de formulário, mas virou uma avaliação. Ele vai poder responder a alternativa que ele quiser, escrever a resposta dele e enviar. Pronto, ele já enviou a resposta. Assim que ele envia, vai aparecer para você a resposta que ele deu. Olha lá, vamos ver o formulário que está em seu poder, está aqui. A resposta dele já vai estar sendo carregada aqui. É interessante que ele até te dá um gráfico aí, como só eu respondi, ficou só a resposta que eu dei, né? Mas se outros responderem, vai dar um gráfico até para você verificar quantos da sala acertaram ou não, para você ver que estratégia você vai utilizar para recuperar essa habilidade. Bom, gente, foi bem simples, é só para vocês terem uma ideia de como a gente constrói avaliações para que os alunos façam à distância. Tem vários tutoriais no YouTube também para
conseguir bolar aí essas avaliações. Atividade 5. Reflexão final. Apresentação do vídeo. O farol da responsabilidade. O vídeo, O Farol da Responsabilidade, traz como reflexão que não estamos sozinhos e a importância do trabalho em equipe. Quando há essa união, as dificuldades são superadas de maneira mais leve e os objetivos alcançados. Somos uma equipe, pode contar conosco. E nós chegamos aqui ao final da nossa TPC, atividade 6, que é a avaliação. Por gentileza, não deixe de nos ajudar a melhorar os próximos ATPCs, respondendo a essa avaliação, dando suas sugestões de temáticas. Então, para que isso aconteça, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code, ou aqui embaixo na descrição do vídeo você também pode encontrar esse link para responder o formulário. O PPT também está aqui na descrição do vídeo, e aí você consegue baixar todo o material. Nós agradecemos demais por ter ficado com a gente até agora. Até a próxima!